É, eu estou gravando a reunião, né? Na verdade, a nossa aula. Estou gravando porque durante a exibição da aula vocês apareceram e eu não queria que isso acontecesse, né? Então vamos lá. Eu vou começar aqui a aula referente ao tema da semana 3, que são os fusos horários. Ok? Estão entendendo? Estão ouvindo? Beleza, vamos lá. Então, vou apresentar o material para vocês e vou tentar explicar da melhor forma possível, meninos e meninas. Então, olha só, gente. Na semana 3, a gente viu os fusos horários. Vamos entender o que é isso agora. Vamos lá. Sei que tem gente que já tentou responder a atividade, né? Mas eu queria que assistissem também a explicação aqui. Agora que não vai aparecer ninguém, quero que vocês foquem aí no tema e a explicação, tá bom? Então vamos lá. A gente aprendeu no sexto ano que a Terra realiza dois movimentos, certo? Um movimento é responsável pela sucessão dos dias e noites, que esse movimento é um movimento de rotação, ok? E esse movimento dura um certo tempo para completar o ciclo, que são 24 horas aproximadamente. E tem um outro movimento, que é o movimento de translação, que dura um ano, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, nós temos aqui o nosso planeta, certo? Aí ele gira. Gira, 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 gira em torno do Sol e também em torno do seu eixo. Esse movimento é contínuo e dura o movimento de rotação 24 horas aproximadamente e o movimento de translação 365 dias. Qual é a consequência do movimento de rotação? A sucessão dos dias e das noites e a consequência do movimento de translação, né, a mudança das estações do ano em cada hemisfério. A gente já aprendeu o que é hemisfério, né, na primeira aula. Aprendeu também um pouquinho sobre coordenada, latitude, longitude. E agora a gente só vai ver as longitudes. As longitudes da Terra, elas vão contribuir, ou melhor, vão servir como referência para que a gente tenha as horas, padronizando tudo pelo meridiano de Greenwich, que é aquela linha vertical que a gente usa para referência. Ok? Então vamos lá. O Brasil continua sendo nosso objeto de estudo. A partir do Brasil, a gente vai entender esse tema de novo. Vocês já viram um pouquinho no ano passado, e agora vamos aprofundar usando o nosso país como referência. Então vamos lá.
A localização geográfica são os paralelos dos meridianos, que a gente já estudou. E o nosso objeto de estudo vão ser os meridianos, as longitudes, para a gente entender as horas. Então, olha só, os paralelos dos meridianos, que a gente já estudou, e eu deixei aqui para que vocês consigam relembrar, são essas linhas imaginárias, que acompanhadas de um número com uma bolinha, vai representar uma latitude ou longitude. Como é que eu sei, professor, se é latitude ou longitude? Olha só. Nesse caso aqui, ó, nós temos as linhas verticais, de cima para baixo. Por ser de cima para baixo, o que eu posso concluir, professor? Você pode concluir que isso aqui é um meridiano. É uma linha imaginária que liga um polo ao outro da Terra, ou seja, cria-se uma linha vertical que vai ter a função primordial de dividir a Terra nas metades leste, direita e oeste, esquerda. Tudo bem? Espero que tenham compreendido. E essas outras linhas, professor, elas servem para quê? Da mesma forma, elas são referências para a gente. São referenciais. A linha do Equador, ela vai dividir a Terra na metade norte para cima e sul para baixo. E quando eu tenho essa linha acompanhada de um número com uma bolinha, eu vou chamar de grau. E elas vão ser, se for essas linhas assim deitadas, essas linhas na horizontal, elas vão representar latitudes. E se forem essas linhas assim, na horizontal, em pé, ou na vertical, em pé, elas vão representar longitudes. Então, tá aqui, ó, a relação, tá vendo? Entre os paralelos e as latitudes, e entre os meridianos e as longitudes. A Terra, ela realiza esse movimento de rotação do sentido oeste-leste. Este é o movimento da Terra. A Terra, ela tem um movimento anti-horário. Só que o movimento aparente do Sol, porque vocês sabem que quem se movimenta é a Terra e não o Sol. Na execução desse seu movimento de rotação, parece que quem está girando não é a Terra, e sim o Sol. É um movimento aparente, mas quem está girando, girando e girando é a Terra. Beleza? Só que para isso eu vou precisar de qual movimento? De rotação ou de translação? Do movimento de rotação da Terra. Eu vou precisar lembrar dos conceitos de latitude ou de longitude? De longitude. Vamos entender isso agora. Então, olha só. O planeta, ele é uma esfera. E por ser uma esfera, ele vai ter 360 graus. 360 graus de um ponto a outro dessa circunferência aqui, tá vendo? Então, ao todo vai dar 360 graus. Se eu pegar a quantidade de horas que a Terra tem, eu vou ter 24. Então, olha só, eu vou ter aqui, ó, 360 graus. Aí eu vou pegar isso e vou dividir pela quantidade de horas que a Terra tem. 24 horas. Se eu pegar, eu vou ter como resultado o valor que a cada 15 graus vai corresponder a 1 hora, certo? Esse aqui é o cálculo que você precisa lembrar.
a cada 15 graus eu vou ter 1 hora. Por quê, professor? Porque a Terra gira em torno do Sol durante o ano todo, mas ela gira em torno dela mesma em 24 horas, quase 24 horas. Mas a gente arredonda para 24 horas para que esse cálculo fique com o número inteiro, tá bom? Então, eu vou pegar os 360 graus e vou dividir por 24 horas. E vou ter 15 graus, ou melhor, a cada 15 graus eu vou ter uma nova faixa de hora, que o homem padronizou ainda lá no século XIX, certo? Em 1878. E Londres, Greenwich, em Londres, ficou sendo o nosso padrão, porque até hoje a Inglaterra é muito importante no conhecimento de astronomia, tem o centro, né, em Greenwich, em que eles desenvolvem conhecimentos científicos na área de astronomia também. Então, eu vou pegar e vou dividir a Terra em 24 faixas. Cada faixa é composta por 15 graus, certo? Então, vamos lá. Então, relembrando, para que eu tenha horas, eu vou ter que usar o meridiano de Greenwich como referência. Ele é minha hora média. Então, a partir do GMT, a hora média de Greenwich, traduzindo, eu vou ter a metade da Terra à direita, que é a leste, que a gente chama de Oriente, e vou ter o lado esquerdo, que a gente chama também de Ocidente. Então, à esquerda, Oeste, Poente, são os outros nomes, né, desse ponto cardeal. Eles estão com horas atrasadas em relação a Greenwich, certo? Então, quem está no Ocidente está atrasado. Quem está no Oriente está adiantado. Beleza? Então, vamos guardar essa informação na cachola aí. E para que eu consiga compreender, então, o Japão está à direita do Brasil, então ele está adiantado. Certo? Nova York está à esquerda do Brasil, então está atrasado. Em relação à hora do Brasil, tudo bem? Então vamos lá, vamos compreender aqui usando as duas linhas imaginárias principais, né? Esta linha aqui, ela divide a Terra na metade leste e na metade oeste. E essa outra linha aqui, que é a linha do Equador, divide a Terra na metade norte, na metade sul. Ah, professor, isso eu já sabia. Eu também sei que você já sabia. Então vamos lá, vou só anotar aqui para você lembrar de novo. Então aqui, ó, Oriente, certo? Esse lado aqui, Ocidente. Beleza? Quem é que está adiantado, professor? Quem está à direita de Grêmio. Quem está atrasado? Quem está à esquerda de Grêmio. Beleza? Então, o nosso ponto de referência aqui vai ser o meridiano de Greenwich. Ele vai dizer se as horas estão adiantadas ou atrasadas. Beleza? Ok. Então, o meridiano de Greenwich é a nossa referência, nosso referencial. Se eu pegar aqueles 360 graus, dividir por 2, eu vou ter 180. 180 para um lado e 180 para o outro. Se eu transformar isso em horas, é só dividir por 15. Quanto é que dá 180 dividido por 15? 12 horas. Dá 12 horas para cada hemisfério. Olha aqui esse desenho, que ele ajuda um pouco
pouquinho nesse entendimento. Olha só. Vamos pegar o lápis de novo aqui, ó. Olha só. Aqui embaixo a gente consegue perceber a Terra girando, ó. Ela gira nesse sentido, ó, de oeste para leste. É? A Terra gira nesse sentido. Então, se a Terra gira nesse sentido, professor, quer dizer que quem está à direita sempre está adiantado em relação a quem está à esquerda? Perfeito. É esse raciocínio. Por quê? Porque a Terra, ela realiza um movimento aparente do Sol. Porque a duração do movimento de rotação são 24 horas. E a duração do movimento de translação são 365 dias. Então, a Terra demora um ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Mas ela demora 24 horas para dar uma volta em torno dela mesma. Então, esse movimento que o Sol faz parece que é o Sol que gira em torno da Terra. E demorou muito para o homem chegar a essa conclusão de que é diferente. Não é assim. É a Terra que gira em torno do Sol. Não é a Terra que é o centro do mundo. Beleza? Mas hoje o homem já sabe disso. E esse movimento aparente do Sol faz a gente entender que o leste é o nascente e o oeste é o poente, né? É onde o Sol se põe, no movimento aparente que o Sol faz, né? Então vamos lá. Nesse desenho aqui, tá bem mais fácil para você entender, ó. Vamos lá. Ó, a partir do zero aqui, eu vou ter ó, horas a mais e horas a menos. Cada faixa dessa aqui é composta de 15 graus. Como eu expliquei para vocês lá atrás, eu pego a circunferência da Terra, que dá 360 graus, e divido pelas 24 horas. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar o valor de 15 graus correspondendo a uma hora. A cada 15 graus, eu vou aumentando uma hora, ou diminuindo, a depender da posição onde eu estou. Se eu estou no leste ou no oeste. Olha só, aqui em Londres é zero. Se aqui em Londres for 0 hora, aqui, ó, no menos um vai ser uma hora a menos. Aqui vai ser menos, no menos 2 vai ser 2 horas a menos, menos 3 horas e assim por diante. Então, eu vou ter 24 faixas. E se eu vier para a direita, para o leste, eu vou ter, ó, 1 hora a mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais, certo? Vamos ver isso aqui com um mapa que tem o nome de algumas cidades. Aqui. Olha aí, dá para você ver que tem aqui em cima os. Aqui em cima ó, tem os graus: 0 grau, 15 graus leste, 30 graus leste, 120 graus leste, 0 grau, 15 graus oeste, 30 graus oeste, 45 graus oeste. Tá vendo? São múltiplos de 15. Ó. 0, 15, 30, 45, 60, 75. Então, é como se eu pegasse a tabuada do 15 e começasse, colocando seus múltiplos. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180, para um lado e para o outro. Mas para facilitar, ele já criou, né? A hora média de Greenwich, ele vai criando. A zero é Greenwich. Aí o mais um, mais dois, mais três. E do outro lado a mesma coisa. Menos um, menos dois, menos três.
até chegar no -12 e no +12, que vai ser um outro referencial, que vai ser a linha internacional de data. É tanto que, se você observar, só tem um +12, mas o +12 e o -12, eles vão estar no mesmo ponto, lá na linha internacional de data. Mas não vamos ver o mérito disso agora, não. Vamos só entender aqui, ó. Por exemplo, em Brasília, onde está apontando o lápis aí, ó, são 10 horas da manhã. Que horas que vai ser em Tóquio, que está lá no +9? Brasília está no -3 e Tóquio está no +9. Então vamos ver quantas horas vai dar a mais. E já sei que são a mais por quê? Porque de Brasília para Tóquio, eu estou indo para a direita. E para a direita as horas aumentam. Vamos só ver quantas horas vai aumentar daqui para lá? Vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, deu 12 horas a mais. Então, se aqui são 10 horas da manhã, lá vai ser 10 horas a mais. 12 horas a mais, melhor dizendo. Então, quanto é que dá? 10 mais 12, 22. Então, lá vai ser 22 horas. Dá 12 horas de diferença. Então, 10 da manhã aqui, 10 da noite lá. 12 horas de diferença. Beleza? Espero que tenham compreendido. Mas a gente vai fazer mais outros exemplos aqui. Por exemplo, digamos que ele tenha dado a hora de uma cidade aqui, ó. Por exemplo, deu a hora. Todo mundo sabe que o Cairo é no Egito. Então, se lá no Egito, lá no +2, são 10 horas da manhã, que hora vai ser em Brasília? Vamos ver, ó. Aqui está no +2 e Brasília está no -3. Então, vamos ver quantas horas vai dar. Então, aqui eu disse que é 10 horas, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 horas de diferença. Essas horas são a mais ou são a menos, professor? Vamos ver aqui, ó. Do Cairo aqui para Brasília, ele não foi no sentido da esquerda para o oeste, então vão ser horas a menos. Então, se lá no Cairo são 10, que horas vai ser aqui em Brasília? 1, 2, 3, 4, 5 horas a menos, certo? Então, deu 5 horas a menos, como a gente já tinha feito aqui embaixo, né? Então, se dá 5 horas a menos, e lá é 10, aqui vai ser 10 menos 5. Vai ser 5 horas da manhã, beleza? Vamos fazer só mais um exemplo, para ver se vocês compreenderam mesmo. Digamos que em Brasília são 9 horas. 9 horas da manhã. Aí eu quero saber qual é a hora de Nova York aqui, ó. Nova York não está bem aqui, ó, no -5. Nova York está aqui. E Brasília está aqui. Então, se aqui em Brasília são 9, que horas que vai ser em Nova York? Vamos ver, ó. Daqui para cá, uma. Daqui para cá, mais uma. Então, deu 2 horas de diferença. Qual é o sentido? Bom, eu vi que o sentido é esse aqui, ó. O sentido é esse. Então, tá indo para o oeste. Então, tá indo para a esquerda, vai ser 2 horas a menos. Então, se aqui em Brasília são 9, em Nova York vai ser 9 menos 2, que vai ser 7 horas. Beleza? Perfeito.
Espero que todos tenham compreendido. E se não compreendeu, é só acompanhar a próxima aula e tirar as dúvidas também durante a semana. Só durante a semana, gente. A gente tem uma aula particular com cada turno, mas a gente também acompanha os alunos pelo chat e o aluno pode tirar suas dúvidas por lá. Vamos ver aqui, gente. Então, como a gente já viu, né? As horas, elas são definidas pelo movimento de rotação da Terra. E aí, quem está a oeste está atrasado, quem está a leste está adiantado. Aqui está a explicação, né? Que a cada 15 graus eu vou ter uma hora, vou ter um fuso novo. E o Brasil tem 4 fusos. Ele está no menos 2 GMT, né? Que é a hora média de Greenwich. Está no menos 3, no menos 4 e no menos 5. Vamos ver isso. Aqui tem um texto também que você pode pegar como referência antes de responder o formulário, certo? Tem aqui, ó, um mapa que explica melhor tudo para a gente aqui, ó. Tá vendo as faixas? Essas faixas, primeiro vamos ver isso aqui, né? Ó, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Olha só, a seta está vindo no sentido da esquerda. Os números estão aumentando à medida que eu estou indo para a esquerda. Mas eu já sabia disso porque eu aprendi na primeira aula gravada que o Brasil está todo localizado no hemisfério oeste. Então, já sei que as horas no Brasil estão atrasadas em relação a Greenwich. Isso aí eu já sei, você também sabe. E quando eu estou trabalhando com hemisférios diferentes, eu já sei que lá está adiantado e aqui está atrasado. E como é que eu faço, professor, para descobrir as horas aqui a partir de elementos que todos estão no mesmo hemisfério, no hemisfério negativo? Bom, vamos ver aqui, ó. Digamos que ele tenha definido a hora aqui do DF, né? Vocês estão vendo aqui o DF, né? Onde eu estou fazendo esse risquinho. Então, se aqui no DF são 10 horas, em Mato Grosso aqui, ó, vai ser 1 hora a menos. Então, se aqui é 10, lá vai ser 9. E se fosse aqui no Acre, seria 2 horas a menos, ó. Ele pulou uma faixa, tá vendo? 9, 8, não, digamos que no DF é 9. 9. No Mato Grosso vai ser 8 e aqui no Acre vai ser 7. Beleza? Vamos trabalhar um outro mapa que tem mais informações. Bom, esse mapa aqui está mostrando que cada fuso está representado por uma cor. Então, o azul é a hora menos 2, o amarelo aqui é o menos 3, o verde menos 4 e o rosa menos 5, o lilás o menos 5. Então, vamos lá. Prestem atenção. Digamos que em Brasília, aqui no DF, seja meio-dia. Que hora que vai ser em Fernando de Noronha aqui, ó, que é uma ilha que pertence ao estado de Pernambuco. Uma ilha não, um arquipélago que pertence ao estado de Pernambuco. É como se fosse um distrito de Pernambuco. Fica aqui, ó, nessa faixa que representa o menos 2, o fuso menos 2. Então, se aqui, se eu saio do DF e venho para cá,
eu não estou indo no sentido leste, não estou indo para a direita, então eu vou ter que aumentar 1 hora. Então, se aqui são meio-dia, aqui vai ser 13. E se aqui é meio-dia, que hora que vai ser aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, um pedaço do Pará, no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, vai ser que horas? Vai ser 11. Se aqui é meio-dia, aqui vai ser 11. Ah, professor, meu problema é saber esse negócio de meio-dia, 1 hora, 11 horas. Não. Isso aí quem vai definir vai ser o problema, a pergunta que você tiver tendo que responder, eles vão ter que definir a hora de um lugar, para que você consiga desviar do outro. Senão, não tem sentido. Então, se aqui no DF são meio-dia, aqui no Amazonas, nesse pedacinho do Amazonas e no Acre, vai ser 12, 11, 10. Então, vai ser 10 horas. Por quê, professor? Porque está vindo para, daqui do DF para cá, a seta está vindo para esquerda. Para a esquerda, as horas diminuem. E para a direita, professor? Para a direita, as horas aumentam. Beleza? Guardem essa informação. A gente vai ter que responder um probleminha agora à frente. Espero que todo mundo compreenda. Vamos lá. Para finalizar a gravação, ficar tudo certo. Então, tá aqui, ó. Outro mapa, que a gente vai usar um exemplo parecido, para ver se os meninos aí e as meninas compreendem, certo? Então, olha só. Digamos, aqui, ó. Nessa faixa aqui de laranja, é a parte do Brasil que fica sobre o fuso -3, certo? Essa referência, esse padrão, esse GMT, é do fuso -3. Então, quem tiver nessa faixa aqui, está sobre a mesma hora. Esses aqui, ó, Fernando de Noronha e outros arquipélagos que o Brasil possui, estão sobre o fuso -8. Aqui no Acre, esse pedaço do Amazonas, está no -5. Beleza? E esse outro aqui de verde, onde fica Rondônia, Mato Grosso, Roraima e outros estados, está sobre o fuso -4. A gente sabe isso aqui, ó. Se a gente observar, os números todos aqui, ó, estão crescendo para a esquerda. Então, o Brasil está todo sobre o hemisfério oeste. Mas como é que eu faço para saber, professor, se eu estou aumentando ou diminuindo a hora dentro do próprio Brasil? Aí eu vou ter que guardar essa outra informação aqui, ó. Depende do ponto que ele me deu. Se ele definiu a hora do -3 aqui e quer saber a hora do -4, não está aumentando? Sim. Se ele deu a hora do -3, quer saber a hora do -4, não está diminuindo? Ele não está indo para a esquerda? Então é isso. Guarda essa informação para você responder. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, ó, à medida que dura a viagem, ou seja, se a viagem durou 10 horas, 1 hora, 20 horas, eu vou ter que somar esse valor ao resultado da conta que eu fiz aqui. Então, por exemplo, digamos que um avião sai de São Paulo com destino a Rondônia. A viagem durou 5 horas. O avião sai de São Paulo meio-dia. Quando em Brasília, ou quando em São Paulo, Brasília também, todos estão sob o mesmo fuso. Quando aqui é meio-dia, bem aqui em Rondônia, vai ser 1 hora a menos. Beleza? Por que que eu sei disso, professor? Simples. Qual foi o movimento realizado daqui para cá? Ó, de São Paulo para Rondônia. Que direção foi essa?
Você sabe. Que direção foi essa? Direção oeste. Aqui a gente só está trabalhando com os pontos cardeais, certo? Então vamos lá, ó. De São Paulo para Rondônia, andou quantos fusos? Então, foi para a esquerda, então é 1 hora a menos. E se fosse daqui de São Paulo para o Acre, ele andou quantos fusos? 2. Então seria 2 horas a menos. Por que 2 horas a menos, professor? Porque está indo para a esquerda. Para a esquerda as horas diminuem. Para a direita as horas aumentam. Então vamos calcular. Se aqui em São Paulo, se aqui em São Paulo são meio-dia, em Rondônia são 11 horas da manhã. Quantas horas durou a viagem daqui de São Paulo para Rondônia? 5 horas que eu falei. Então, meio-dia, 11 horas. 11 horas mais a duração da viagem. Quantas horas durou a viagem? 5 horas. Então, quanto é que dá 11 mais 5? 16. Então, o avião chegou às 16 horas em Rondônia. E se fosse o contrário, professor? Mesma coisa. Um avião saiu do Acre com destino a São Paulo. A viagem durou 7 horas. O avião saiu daqui do Acre com destino a São Paulo. Quantos fusos tem de diferença? Do Acre para São Paulo, professor? São 2, ó. Quantos? Vai no verde 1, no laranja 2. Então dá 2 fusos de diferença. Ele está saindo da esquerda para a direita. Então as horas vão aumentar. A viagem durou 7 horas. Ele saiu daqui do Acre meio-dia. Só que quando no Acre é meio-dia, em São Paulo vai ser 2 horas a mais. Já vai ser 14 horas. Então vai ser 12, 13, 14. Por que 14, professor? Porque ele está indo para a direita. Para a direita as horas aumentam. Beleza? Então vamos lá. São 2 horas a mais. Deixa eu anotar aqui o textinho aqui. Então, se aqui no Acre são meio-dia, não, errei aqui. Meio-dia no Acre, certo? São Paulo vai ser 14. Por que 14, professor? Porque está à direita do Acre. Então vai ser 2 horas a mais. Então, beleza. E quantas horas durou a viagem? Durou 7 horas. Duração da viagem. Ih, bagunçou aqui, mas não tem problema não. Então vamos lá. 14 mais 7, 21. Então, que horas foi que o avião chegou? 21 horas, certo? Deixa eu organizar aqui. Peraí. Não. Deixa eu só finalizar aqui. Esse documento aqui ficou feio. Deixa eu parar a apresentação e fazer de novo.
Só um segundinho aí, gente. Deixa eu ajeitar o documento aqui. Então, é isso, gente. As horas aumentam à medida que eu for para a direita e elas diminuem à medida que eu for para a esquerda, certo? Então, deixa eu fechar e abrir de novo esse documento aqui para ver se eu consigo ensinar vocês direitinho, sem problemas. Abrir bem aqui em qualquer outro formato, só para finalizar essa aula. Uhum. Vamos lá. Então, vamos finalizar. A gente já entendeu essa parte, né, do mapa. As horas aumentam para a direita e diminuem para a esquerda. Vai ter o mapa como referência para facilitar o seu entendimento. Então, concluindo, o Brasil tem 4 fusos diferentes. Ele vai sempre apresentar um e vai pedir para que você descubra a hora do outro. Beleza? Foram assim os problemas que eu coloquei. Então, como é que a gente calcula a hora? A gente observa esses fusos, né? Esse fundamento que a gente já aprendeu, e aí a gente conta se está indo para a direita ou para a esquerda, e depois a gente vê quanto foi que ele foi para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele coloca todos os fusos, né? A partir do zero, que é minha referência, Greenwich. Eu tenho horas adiantadas, e a partir de Greenwich eu tenho horas atrasadas, certo? Quais são as regras, professor? Estão aqui, ó. As horas aumentam para leste e elas diminuem para oeste, certo? Então, quando as horas estão em hemisférios diferentes, eu vou somar. Quando tiver em hemisférios iguais, eu vou subtrair, certo? A duração da viagem eu vou sempre somar no final do cálculo. É essa a regra. Guarda essa informação aí na cabeça de vocês, tá? Vamos só finalizar aqui, ó, com um probleminha que eu vou resolver aqui com vocês, ó. Ó, vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos chegar à resposta desse aqui, ó. Ele diz assim: suponha que é um avião saiu de Lima
no Peru, às 13 horas, com destino a São Paulo. A duração da viagem foi 8 horas. Que horas foi que o avião chegou em São Paulo? Então, vamos raciocinar devagarzinho aqui. Olha só. Saiu aqui de Lima, no Peru, com destino a São Paulo. Vou colocar a seta para baixo só para você identificar. Tá vendo, ó? De Lima para São Paulo. Eu estou saindo da esquerda para a direita. Então, vão ser horas a mais. Certo? Eu já sei que são quantas horas a mais, professor? Ó, 2 horas, né? E foi 2 fusos, ó, do -5 para o -3. Beleza? Então, se ele saiu do -5 para o -3, vou ter que somar 2 horas ao 13. Então, vai dar quanto aqui, professor? Vai dar 13 mais 2 é igual a 15. Então, se aqui em Lima são 13 horas, em São Paulo já são 15, que são 2 horas a mais. Por que são a mais, professor? Por isso que, ó, ele saiu da esquerda para a direita. Se está indo para a direita, eu tenho que aumentar. Tá, beleza, eu aumentei as 2 horas, ok? Entenderam essa parte. E agora eu vou somar a duração da viagem. Quantas horas que durou a viagem, professor? Olha só, a viagem durou, ó, 8 horas. Então, se a viagem durou 8 horas, é só pegar e somar. Quanto é que dá? 15 mais 8. 15 mais 8, eu sei que é igual a 23. Então, o avião chegou 23 horas em São Paulo. Beleza? Esse aqui é o cálculo. E eu quero que vocês tenham, espero que vocês tenham entendido na verdade. Beleza, gente? Esse aqui era o probleminha que eu queria que vocês resolvessem, a duração da viagem. Só que essa viagem pode durar mais e o número ultrapassar 24 horas. Se o número ultrapassar 24 horas, eu vou somar e eu vou somar não. Se o resultado der um número maior que 24, eu vou subtrair, certo? Eu vou usar bem aqui como exemplo essa parte aqui do quadro. Olha só. Digamos que a resposta deu 27 horas. Bom, 27 horas, professor, eu sei que não existe. Então, o que é que eu faço? Eu pego 27 e subtraio dele 24 horas. Vai dar quanto, professor? Ah, isso aqui vai dar 3. 3 horas. 3 horas a mais, ou seja, 3 horas do dia seguinte. Com certeza, vai ser 3 horas da manhã do dia seguinte. Ah, professor, e se deu 30 horas? Então, beleza, deu 30 horas. Então, como é que eu faço? Eu sei que não existe 30 horas. O que que eu faço, professor? 30 menos 24. Eu subtraio um dia, uma rotação da Terra. Vai dar o quê? 6 horas. E assim por diante. Espero que vocês tenham entendido, gente. Esse foi o nosso assunto, para que vocês relembrem e a gente consiga entender esse movimento que acontece no nosso país. Eu poderia ainda falar sobre o horário de verão, mas vou deixar para fazer isso, vou falar isso, quando a gente estiver estudando assuntos mais avançados do Brasil lá na frente, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e, e a gente vai encerrar também a nossa aula por aqui, tá bom? Valeu. Foi bom estar com vocês aí, meninos e meninas.